Olá, eu sou a Mariana Oliveira. Hoje estou aqui para mais uma live da nossa semana especial de lives. Hoje o tema é saúde mental, sofrimento psíquico grave em ACP. Estou só aguardando aqui o Guilherme entrar para poder para participar. Enquanto isso, eu quero falar para vocês um pouco sobre a nossa formação. Me deem só um feedback se o áudio está bom, se está tudo certinho, para a gente poder dar continuidade. Boas-vindas para quem está chegando. Tudo certo, né? Pronto. Quem foi que assistiu a live de ontem? A gente já teve uma primeira live que foi sobre educação centrada no aluno, ontem com o nosso professor facilitador Iago, e hoje vamos estar com o Guilherme, que também é facilitador da formação em ACP. Nós estamos com uma turma nova que vai iniciar agora em novembro. Guilherme chegou, deixa eu convidar ele para participar. Turma nova inicia em novembro. Vão ser 12 módulos, 12 meses. Cada mês a gente tem. Olá, Guilherme, Olá, bem-vindo, tudo bom? tá bom, Ótimo. Tudo certo para a gente iniciar? tudo certo. Prontinho. Eu estou contando aqui um pouquinho da nossa nova turma, e aí logo depois a gente já entra no conteúdo. Quero muito te escutar e acredito que as pessoas também, já que é uma área que a gente não tem tanto contato, né? Um dos nossos objetivos dentro da formação em ACP é realmente trazer diferentes visões. Sair do. A gente também vai, claro, conhecer o que o Rogers propôs, a base dessa abordagem, mas para além disso, pensar em outras possibilidades, em visões mais contemporâneas e também aprofundando diferentes possibilidades de atuação. E aí nisso você vem muito agregar com uma visão bem específica, né? E aí a turma nova, ela vai começar em novembro, são 12 meses, a gente tem aula sempre aos sábados, de 9 ao meio-dia, é um horário que a gente pensa exatamente para facilitar para as pessoas poderem participar. Vai ser totalmente online, então essa é a forma de pessoas de diferentes cidades poderem participar. Foi algo muito solicitado antes da gente começar a formação online, a gente recebeu muitos pedidos em relação a isso. E também é legal que é uma forma de agregar professores de outros lugares, né? Então, você já veio uma vez aqui para Fortaleza para poder participar da turma presencial, mas o online facilita muito esse processo, é uma coisa muito. Com E certeza. aí, além de você, temos outros professores de outras cidades também. Essa turma está bem rica nesse sentido, que é a primeira vez que a gente está trazendo mais gente, então vamos ter outras visões também. E quem tiver qualquer dúvida sobre a formação, é só tem um link na página principal aqui do Instagram com todas as informações. E se tiverem alguma dúvida, também podem falar com a gente pelo direct. Agora quero falar sobre o nosso tema de Ana, hoje. Vou te dá pedir para. antes da gente Oi? aproveitar e fazer também uma propaganda da formação, no sentido de Uhum, muitas pessoas que fizeram a formação, né, com a formação ACP e ficam extremamente satisfeitas, né? Então, uhum, é muito consolidado, que é um uhum, prazer fazer parte da equipe dele. E realmente, assim, os profissionais que fazem parte desse grupo, eles são excelentes e é uma formação uhum, muito sólida, com uma consistência acadêmica, com pessoas muito bacanas. Então, uhum, vale muito a pena fazer, né? uhum. Eu deixo É uma experiência rica tanto para os estudantes, né, como para a gente que a oportunidade de conhecer mais gente e tanto os profissionais como os alunos, né? Eu vejo muito também que é uma oportunidade das pessoas fazerem contatos. Tem vários projetos que surgiram na formação em ACP. A gente tem muitos alunos da formação em ACP que depois fizeram o curso de focalização também juntos, né? Então, é uma galera que constrói um caminho dentro da ACP que vai se aprofundando cada vez mais. Eu acho que isso é uma coisa também muito rica. é isso. A gente, A gente recebeu muito né? na Focalização Brasil, que havia feito a formação na CP. Eu acho que a gente tem feito uma parceria legal de trabalho aí, inclusive. Uhum, com certeza. Era um bom tema também para a live. Já fica o convite para uma próxima vez a gente falar de focalização, que eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar bastante.
Exato. Pronto. Agora eu quero que você se apresente. Você é um dos exemplos, né, de alguém que trabalha com ACP, mas que tem um olhar bem específico, tanto de construção teórica, como também de atuação. É o que a gente valoriza muito essas duas questões, né? Um aprofundamento teórico, uma construção acadêmica sólida, mas ao mesmo tempo pensar em prática, né? Não adianta estar só nos artigos, nos livros, se a gente não está em contato com as pessoas, realmente construindo relações mais saudáveis, né? Acho que você tem trabalhado nesses dois campos. A melhor pessoa para se apresentar é você, então vou te pedir para falar um pouquinho sobre você, o seu trabalho, e como eu acho que já vai misturando com o nosso tema, pode falar também um pouco sobre a tua experiência com saúde mental e com o sofrimento psíquico grave. Ué, tá certo. Então, desde antes de formar, né, formei em 2007, desde antes de formar, eu já trabalhava com saúde mental, né, eu trabalhava como estagiário de um hospital aqui de Belo Horizonte, chamado André Luiz, é um hospital espírita. E quando eu era estagiário lá, o pessoal que trabalhava lá não trabalhava com ACP, né, trabalhavam com outras abordagens. E eu e uma outra estagiária em especial, que éramos da abordagem centrada na pessoa, tínhamos muito desejo de podermos atuar com a ACP ali. E para nós era um sonho podermos fazer parte da equipe. E por incrível que pareça ou não, quando a gente formou, o hospital criou um cargo para a gente, criou novos cargos para nos contratarmos. E assim ficamos por lá. E aos poucos Uhum. fomos montando um trabalho com a CP, né, vinculado à saúde mental. E aí a gente foi crescendo, desenvolvendo esse trabalho. E quando eu assumi também a gerência, eu fui gerente lá do departamento de psicologia. E a gente foi incrementando ainda mais e fomos optando pela abordagem centrada na pessoa, né? E até eu trabalhei lá até poucos anos atrás, foram quase 13 anos, e a equipe era toda formada por psicólogos da ACP, né? Eram em torno de 18 pessoas, 17, 18 pessoas, entre estagiários e psicólogos, atendendo 160 leitos. Uhum. E assim, então eu comecei lá atuando com saúde mental e ACP, né? Esse vínculo. Fui fazendo algumas pós-graduações, formações, fiz algumas formações em psicologia humanista e, paralelamente, eu já era formado em psicologia junguiana, né? Especialista em psicologia junguiana, depois fiz as formações em psicologia humanista. E nessa época que eu terminei as formações em psicologia humanista, eu me vinculei a um grupo de pesquisa da UFMG que trabalhava também com a psicologia humanista, né, que era orientado pelo professor Miguel Maffucci. E nesse período, assim, eu comecei a desenvolver um pouco mais a área acadêmica e traduzi um livro de psicopatologia fenomenológica. A gente criou também alguns seminários vinculados à psicologia humanista, saúde mental, fenomenologia e saúde mental. O primeiro deles foi o Ser Presença, né, na clínica de 11, em que a gente trouxe profissionais do Brasil inteiro para poder falar sobre o trabalho em saúde mental, o que é ser presença em saúde mental. A partir daí, eu fui convidado também para fazer um período de experiência na Itália e conhecer o Serviço de Saúde Mental italiano, né? Esse livro que eu havia traduzido é do italiano para o português. Eu já tinha conhecimento, envolvimento com a cultura italiana, então isso favoreceu. Fui fazer um trabalho lá, né? Passei um tempo lá conhecendo um pouco a estrutura de saúde mental, que é uma referência para a gente.
voltei e a diretoria do hospital chegou a me solicitar para que eu pudesse fazer um curso de pós-graduação para formar a equipe multidisciplinar do hospital com esse trato humano mais cuidadoso. Quando então a gente procurou a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e eles muito disponíveis, toparam essa parceria de trabalho e a gente criou então um curso de fenomenologia, psicopatologia e saúde mental, né? Que a gente já está aí na sua terceira edição, que agora vai ser online também, né? Um curso de pós-graduação, lato sensu. E então, e sempre trabalhando com humanismo, com a fenomenologia. Paralelamente a isso, eu fui fazer mestrado lá na PUC de Campinas, né? E atualmente faço doutorado também lá, sob a orientação da professora doutora Vera Cury, né? E a gente tem parceria, né, com o professor Mauro Matuzzi também, e, acabamos desenvolvendo aí essa proximidade com o pessoal lá de Campinas, em função especialmente do fato de eu estar lá fazendo o mestrado e depois o doutorado, né? Então, assim, sempre pensando a CP a partir do seu contexto, né, desse contexto, que é um contexto muito desafiador, porque muitas vezes a postura do acepista acaba sendo compreendida como uma postura um pouco mais silenciosa, uma postura um pouco mais que acompanha o fluxo experiencial do seu cliente. Como, então, realizar um manejo com pessoas silenciosas, né? Com pessoas que têm dificuldade de comunicar a experiência delas. Então, a gente começou a estudar sobre isso, a conhecer mais sobre isso, e buscamos trazer isso à tona também, porque a ACP ela tem uma história com a saúde mental, né? Eu acho que em termos de trajetória seria. A gente já está entrando no próximo ponto, né? Que é pensar a saúde mental e a ACP. Eu vou só te perguntar sobre o livro, que uma das pessoas colocou aqui, perguntando se o livro está disponível. E aí, para te dizer também qual é o título, para já ficar essa indicação. Tá certo. O livro está disponível, ele foi editado pela editora Artesã. Ele chama O Homem da Morte Impossível e Outras Histórias. Eu estou procurando Tá procurando aí? aqui para poder mostrar. Não estou Aham. vendo. Vou ver se até o final da nossa live eu encontro aqui. Onde que tá? Pronto. Se não, depois tu me manda foto e eu coloco no Stories. Dá certo também, essa indicação, dessa forma. Depois eu passo para vocês. Mas Pronto. é um livro que foi escrito pela psiquiatra Maria Teresa Ferla e ele conta histórias, né, narrativas de vida aí, a partir de um viés mais fenomenológico. Certo. É uma indicação para quem quer começar a estudar ou teria alguma anterior para já ficar indicações Olha, também de a educação leitura? é começar a estudar a CP no campo da saúde mental, eu vou sempre sugerir o livro de Pessoa para Pessoa. Eu acho que é o livro mais indicado, porque é um livro que relata os elementos fundamentais da pesquisa de Rogers na Universidade de Wisconsin, né? Uhum. Então eu acho que é o livro aí da CP talvez o mais indicado. E se forem os pessoas, né, em sofrimento muito extremo, com muita dificuldade de comunicação, aí eu vou sugerir os trabalhos, principalmente do Gary Prout, né, que é o trabalho dele com a pré-terapia, que é um Uhum. trabalho muito rico também. Ele foi aluno do Gendlin e, Uhum. e desenvolveu um trabalho muito específico para todo tipo de pessoas que têm dificuldade de entrar em contato com as experiências delas e comunicar. Então, situação de Alzheimer,
situações, todas as pessoas que elas são pouco responsivas, a pré-terapia ela tem uma contribuição muito importante, né? Situações de autismo e tantas outras. Então, é um trabalho que, inclusive, tem uma pesquisa que demonstra, eu não lembro mais aqui agora especificamente quem foi o nome da pesquisadora, mas ela verificou que aqueles elementos da pré-terapia eles podem ser utilizados em qualquer contexto que tenham pessoas em sofrimento, né? Com dificuldade de se comunicar. Então, Uhum. curso É. bacana. Uma última pergunta nesse contexto, é o Samuel está perguntando se o Tatosian é uma boa indicação. Sim, o Tatosian, ele já é uma indicação mais elaborada, né? Para quem quer trabalhar com ACP, eu sugiro começar com o próprio Rogers, com as pesquisas do Rogers, e a partir Uhum. disso ir aprofundando e compreendendo um pouco melhor. Porque o Tatosian vai auxiliar não tanto no manejo clínico, mas mais numa compreensão psicopatológica. Uhum. Aí, acho que é importante a gente separar os lugares, né? Uhum. Somos psicólogos e nosso trabalho é mais uma intervenção psicológica. E o Tatosian, ele tem uma leitura psicopatológica, que é uma questão mais de uma área da psiquiatria, né? Não que nós não Uhum. possamos compreender psicopatologicamente as pessoas, e isso é uma outra questão, inclusive, para a gente poder conversar, porque o Rogers Uhum. ele tinha uma crítica em relação a definirmos as pessoas por rótulos, né, e não o que não favoreceria com que elas entrassem efetivamente em contato com as experiências delas. Mas o fato de nós evitarmos defini-las por rótulos não significa que a gente não possa compreender melhor as estruturas de sofrimento, né, as leituras Uhum. das estruturas de sofrimento que já existem. E isso certamente nos auxilia a estarmos melhor na relação com a pessoa Uhum. com sofrimento, né, nos auxilia a estarmos tanto melhor nessa relação, isso é, se sentindo talvez mais seguros, né, mais disponíveis, mais abertos, quando a gente compreende um pouco mais a fenomenologia da vivência dos transtornos, digamos assim, né, dos sofrimentos Uhum. mentais ali. Então, certamente, a gente Uhum. compreender isso melhor nos ajuda a estarmos mais abertos, mais disponíveis para essa relação. E Uhum. como o Rogers nos ensina, né, é o elemento principal, né, é o elemento principal para uma relação né, para favorecer o desenvolvimento e o tratamento. É uma relação de pessoa a pessoa. Né? Uhum. Acho que a partir daí a gente já pode ir para a próxima pergunta que a gente tinha pensado, né? Pensar por que ACP e saúde mental. Acho que isso é um bom gancho, né? Pois é, acho que sim, né, Mariana, porque a ACP, assim, acho que a gente não pode deixar de ressaltar que o Rogers ele foi uma das personalidades certamente mais geniais no campo da psicologia no século XX, né? Tanto é que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, ele foi, né, em 87, ele foi indicado, ele não foi indicado, ele foi presidente da APA, né? E graças aos estudos dele, hoje, nos Estados Unidos, né, que acaba exercendo uma influência no mundo inteiro, a psicoterapia não é uma prática só do psiquiatra, mas é possível de ser também realizada por psicólogos. A gente tem que agradecer ao Rogers por isso. E por que, né, que ele conseguiu tamanha força, tamanha conquista? Graças aos estudos dele, que foram muito importantes, né? Aos estudos que ele havia compreendido, né, observado ali quais eram aqueles elementos que seriam favorecedores para o desenvolvimento da personalidade. Né? Ele estudou profundamente psicoterapia.
né? E aquilo que ele descobriu é válido para toda psicoterapia, não é válido para toda a relação humana, né? Não é uma questão só da abordagem centrada na pessoa. E esse estudo, né, esse conhecimento, isso é, ele fez a partir de 1940 uma série de pesquisas, né? É, inicialmente ele trabalhou, né, naquele Centro Rochester, né, na Sociedade Rochester de Prevenção à Crueldade Infantil. Ele trabalhou ali 12 anos desenvolvendo pesquisas, depois ele trabalhou na Universidade de Ohio, depois ele foi convidado para a Universidade de Chicago, e sempre desenvolvendo pesquisas, né, inclusive ele abriu as portas aí em relação aos registros dos atendimentos, e foram analisadas diversas sessões e foram verificadas, né, quais elementos favoreciam o desenvolvimento da personalidade. E aí ele chegou naquelas condições, né, necessárias e suficientes ali, e nas atitudes, né, de consideração, né, consideração positiva e incondicional, empatia, autenticidade do terapeuta, né? E depois, a partir aí, né, em torno de 57 a 63, ele foi para a Universidade de Wisconsin, em que ele foi desenvolver ali no departamento de psiquiatria e psicologia, né, uma pesquisa que acabou originando-se, né, do desejo do Rogers verificar, né, se aquelas hipóteses fundamentais que cunhavam as atitudes do terapeuta, né, no contexto da terapia centrada no cliente, elas também seriam efetivas, né, para as pessoas que não dispunham aí, né, receber ajuda psicológica, né, que elas estavam fechadas, não tinham disponibilidade para receber essa ajuda por julgarem desnecessárias, ou aquelas pessoas que, em função da gravidade do quadro clínico, elas não conseguiam dar-se conta dessa necessidade. Então ele foi verificar se aquelas condições eram também possíveis com essas pessoas e verificar se essas atitudes elas também funcionavam com pessoas em sofrimentos extremos, né? E aí, Rogers constatou naquela ocasião, né, que daquelas três atitudes fundamentais para o desenvolvimento da personalidade, que estavam sendo postas à prova, né, a aceitação positiva incondicional, a autenticidade ou congruência do terapeuta e a compreensão empática, né, que seriam as que estavam sendo postas à prova, aquela que mais efetivamente, né, auxiliava no processo de desenvolvimento, aquelas que mais auxiliaram no processo de desenvolvimento da personalidade grave, como no caso de esquizofrênicos, era a aceitação positiva incondicional e a autenticidade ou congruência do terapeuta. Quanto à compreensão empática, nem sempre o paciente era capaz de percebê-la, em função das próprias limitações impostas ali pelo adoecimento dele, né? Então, o Rogers colocava, né, que para o indivíduo esquizofrênico ele parecia estar procurando relacionar-se com alguém em quem ele podia confiar, né? Então, o grande ponto era a capacidade do terapeuta mostrar-se como uma pessoa confiável, como uma pessoa atenciosa, né? Que isso era um ponto fundamental, né? Então, e para isso, ele conseguia perceber a congruência, a consideração positiva do terapeuta, e só depois ele acabava percebendo também e compreendendo essa dimensão da empática, né, da compreensão empática. E aí foi possível concluir no final da pesquisa, né, que essas condições atitudinais, elas facilitavam o contato psicológico e o estabelecimento da relação terapêutica, não apenas com pessoas neuróticas, mas elas faziam-se eficazes também com os pacientes extremos, como o próprio Rogers os denominou na época, né? E aí a gente observa que, por exemplo, no caso da consideração positiva e incondicional,
né, que quando ela era comunicada pelo terapeuta, ela atuava fornecendo um contexto, né, não ameaçador, né, no qual era possível o cliente explorar e experimentar os elementos ocultos, né, mais profundamente ocultos do seu eu, né, interior, né. Não seria uma atitude em que o terapeuta seria paternalista, não é isso, né, sentimental ou superficial ou mesmo agradável, né, mas o seu profundo cuidado, né, era um ingrediente necessário para fornecer aí um contexto que seria seguro, né, no qual o cliente pudesse explorar a si mesmo e compartilhar essa vivência com o outro, né? E dessas condições, né, daquelas condições, o Rogers ele explorou, ele descobriu alguns elementos, isso é, essa pesquisa dele, o Wisconsin, chegou a outros resultados que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, né? O primeiro, o elemento essencial, ele chegou ao resultado de que o elemento essencial para o processo terapêutico é a relação de pessoa a pessoa. E, inclusive, Gendlin, quando trabalha na psicologia experiencial e na focalização, que exerceu uma influência enorme na abordagem centrada, né, as contribuições do Gendlin, tanto que na última fase ela dá um pouco uma certa guinada em relação à dimensão de as ideias, né, relativas à congruência e mesmo à empatia, né, o Gendlin ele reforça isso, né, que o ponto fundamental é a relação pessoa a pessoa, uma relação que ela não é pautada por uma dimensão vertical, mas é uma relação mais horizontal. E daí a ideia do Rogers até abandonar o termo paciente e propor a ideia de do termo cliente, né? Outro elemento que também assim, e acho que vale a pena falar também, né, que essa relação de pessoa a pessoa, o terapeuta não fica destacado da relação, né? Ele apresenta um interesse real pela pessoa em sofrimento, né? E que isso era muito importante, porque isso resgatava a pessoa de uma certa experiência de desvalia, né? Que ela é uma experiência marcada, por exemplo, nesses sofrimentos severos, que a gente chama, por exemplo, de psicóticos, né? E que eu gostaria também de retomar isso um pouquinho mais para frente, por essa leitura da psicose, né? E o Rogers ele percebeu também que os elementos favorecedores então da relação terapêutica não dependem especificamente do terapeuta ou do cliente, né? Mas sim de uma relação entre ambos, né? De uma interação dos dois, né? Outro ponto também que foi muito interessante que eles descobriram, né, é que os pacientes psicóticos e os estudantes universitários que participaram da pesquisa, eles apresentaram uma percepção mais real e adequada sobre a relação do que, por exemplo, os terapeutas mais experientes. Olha que coisa interessante. Os pacientes psicóticos e os estudantes, eles tiveram uma percepção mais real da relação do que os próprios terapeutas mais experientes, né? Então a própria percepção de realidade aí, de qual realidade é essa, né? Uma vez que por que o paciente tão louco, como que ele percebeu uma coisa sutil muito mais do que o próprio terapeuta experiente, né? Outra questão, né, que as atitudes de aceitação, consideração positiva e autenticidade, elas foram mais percebidas, melhor percebidas do que a questão da compreensão empática, eu já tinha falado, né? E tem um outro ponto que também acho que vale muito a pena ser mencionado dessa pesquisa, né? No que tange aí as condições facilitadoras disponibilizadas, né, no contexto de hospitalização, né, os pesquisadores eles perceberam uma questão que eu acho que vale muito a pena ser citada. O clima como um todo na enfermaria, né, ele poderia melhorar
se os profissionais se dispusessem a conversar de uma maneira íntima e calorosa com o paciente, né, no próprio local, de forma que os demais pacientes eles pudessem ouvir a conversa. De maneira geral, os terapeutas, eles observaram que os terapeutas estavam muito apegados, né, a um determinado padrão de atendimento clínico, numa sala de capacidade, uma, duas vezes por semana, com uma hora marcada, com um tempo determinado para cada sessão. Né? No entanto, essa pesquisa mostrou que esse padrão não é necessário e nem mesmo produtivo para alguns outros contextos e pacientes. E que a qualidade da relação terapeuta-cliente, em grande parte determinada pelas atitudes facilitadoras do terapeuta, ela podia ser alcançada, inclusive, em outros ambientes, né? Que não dispusessem de condições como essas de uma sala fechada e tudo mais, né? Eu acho que um outro ponto também, desculpa, que eu vejo que é muito válido a gente observar e que a gente sabe, né, que o Rogers ele tem no livro A Pessoa como Centro o caso Ellen West, né, que ele fez uma releitura. O Rolomei estava traduzindo esse livro do alemão para o inglês, né, e pediu para o Rogers, lembrando que esse caso Ellen West foi um caso de um atendimento, né, feito pelo Binswanger, que trabalhava com psicopatologia fenomenológica, e é um caso, por ser uma psicopatologia fenomenológica preocupada com a experiência vivida, os casos eles eram um livro, né? Eles eram muito elaborados, muito escritos. E esse livro foi então traduzido pelo Rolomei para o inglês, e o Rogers foi revisor dessa tradução, e nesse processo o Rogers teve contato com esse conteúdo e fez uma reanálise e percebeu que o Binswanger, né, apesar de trabalhar com fenomenologia, ele não conseguia compreender uma certa dimensão da experiência vivida da Ellen West. Ele conseguiu perceber nas estruturas da fala que parecia que ele não tinha atingido uma certa dimensão de vivência. E esse é um ponto muito importante da contribuição da abordagem, até mesmo em relação às outras teorias fenomenológicas, que é uma certa dimensão da experiência vivida que incide no corpo e da relação cuidadosa em relação a certos elementos da vida humana. Né? E essa preocupação fez com que Rogers percebesse que a Ellen West não fosse ouvida numa grande dimensão da vivência dela. E por não ser ouvida nem mesmo por ela mesma, porque ela não conseguia acessar e dar-se conta e comunicar isso, mas ela sentia isso e não conseguia também ser compreendida pelos seus próprios terapeutas, né? Pelos próprios médicos que estavam acompanhando. Então, o Rogers tenta denunciar isso, que a partir da observação dele, tinha uma dimensão da vivência que ela não era atingida. Né? Eu acho que está aí um ponto muito importante da abordagem centrada na pessoa, e que é um diferencial em relação a todas as outras. Né? E e aí ele denuncia, né, que por ela não ter sido ouvida nessa dimensão, ela sentia profunda solidão. Profunda solidão. E essa solidão, segundo ele, deve ter sido o motivo pelo qual ela chegou a cometer o suicídio, porque foi um caso de insucesso, um caso em que ela se suicidou, né? Que o Binswanger escreve sobre ele, inclusive, né? Então, ele está trazendo uma dimensão, né, da vivência de uma maneira muito explícita, e que a abordagem é capaz de compreender essa dimensão da vivência, e que muitas vezes outras abordagens não observam isso de uma maneira tão próxima e acabam muitas vezes não compreendendo muito bem essas observações da CP, né? Então eu acho que isso é uma questão que vale a pena ser ressaltada, e por conta disso a gente começa a
focar muito mais no conteúdo, na estrutura das vivências, do que efetivamente no conteúdo delas. Isso pode ser, por exemplo, explicitado também pelo psiquiatra, isso foi explicitado também por vários psiquiatras que trabalham com a CP. Dentre eles, acho que vale a pena citar o Oberreiter, que ele fala do caráter compensatório e ele, assim, tem uma leitura muito próxima que nós fazemos também, né? De um caráter compensatório das experiências psicóticas, né? Como um esforço criativo para que a psique, da psique, melhor dizendo, para que ela não perceba plenamente a ausência de uma experiência relacional realmente positiva. Isso é, um esforço da psique para não perceber a ausência de uma companhia humana que lhe compreenda num nível mais profundo, que se interesse por ele. Então, nesse sentido, a gente pode entender que a experiência psicótica é uma experiência de tentativa de lidar com um vazio. Então, a, a pessoa psicótica, ela pode ser entendida como uma pessoa profundamente solitária e que não suporta a consciência de não ter um significado real para alguém importante. Né? Um significado em termos atitudinais, né? Porque certamente a pessoa psicótica ela tem importância para os seus familiares, mas ela não consegue sentir essa importância em termos de atitudes muitas vezes, né? E a disponibilidade dos familiares a compreender um nível mais profundo dessas vivências. Então, nesse sentido, a vivência psicótica, né, ela acaba sendo construída compensatoriamente, né, para que a pessoa possa buscar um vínculo, mesmo que de uma maneira negativa ou hostil, ilusória, né? Então, a gente vê aí que uma construção que ela definitivamente ela não deve ser contestada, pois ela é uma aparência vazia, né? A gente pode chamar uma vanitas, uma vacuidade, né? É que ela funciona aí como uma frágil estrutura que mantém suspensa a pessoa para que ela não caia num abismo da despersonalização. Então, cabe ao profissional perceber essa vivência insuportável que vai provocar compensatoriamente essa construção e responder a esse sofrimento que apresenta aí suas raízes no pavor da despersonalização, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um delírio persecutório, a pessoa está sendo perseguida, isso é, ela tem alguém interessado nela, mesmo que negativamente. Né? Ela não está no... Tem valor, tem importância, né? Hum? Ela passa a ter valor e importância dentro dessa construção, né? Ela passa a ter importância. Exatamente. E, então, o Rogers ele afirma que quando não há um relacionamento que possamos comunicar e sermos reconhecidos nos dois aspectos do nosso nosso eu dividido, isso é, na nossa fachada, no nosso vanitas, né, na nossa vacuidade, da nossa vaidade consciente, digamos assim, e num outro nível mais profundo da experiência, então a gente sente a solidão de não estarmos em contato real com nenhum outro ser humano. Né? E que quando a empatia, ele também coloca pra gente, que quando a empatia ela é adequada, ela é profunda, ela é percebida nessa dimensão experiencial que o Gendlin, através da focalização, nos ajuda a desenvolver tanto essa habilidade, né, essa dimensão, a percepção nessa dimensão sentida, né, isso é, quando ela é profunda, ela pode desbloquear um fluxo de vivências e permitir com que a pessoa siga o seu curso natural, né?
E aí acho que vale a pena também a gente citar o Jung, né? Ou melhor, o Rogers, quando cita o Jung, que naquele livro A Pessoa como Sendo também uma maneira negligenciada de ser, a maneira empática no texto, que é um dos últimos textos que ele fala sobre a empatia, né? Que ele elabora esse termo, né? Esse conceito, melhor dizendo. Ele fala, né? Que para o Jung, né, o esquizofrênico deixaria de ser esquizofrênico quando encontrasse alguém por quem se sentisse profundamente compreendido. Né? E aí ele fala que nossa prática comprova empiricamente essa informação. Então isso é muito sério. Né? Ele conseguiu perceber isso como um elemento empírico de uma pesquisa. E as pesquisas do Rogers eram muito sérias. Né? Tanto é que ele foi seguido por outras teorias, até mesmo por pessoal da TCC. Né? Eles acabaram se inspirando nas pesquisas do Rogers. Então a gente vê aí que a percepção de ser compreendido num nível mais profundo da experiência, né, num encontro dialógico, né, não é uma mera intervenção, é uma possibilidade real e concreta de retirar a pessoa da solidão, do anonimato. Né? E só um profissional autêntico é capaz de e que, ou melhor, que é capaz de reconhecer o seu próprio mundo interior, suas próprias fragilidades, seus próprios medos, né? E sabe também, por conta disso, do seu próprio valor pessoal, né? Tem força para não se defender, por exemplo, através do distanciamento pelo tratamento exclusivo do sintoma, como a gente vê, por exemplo, nessa prática biologicista, que busca medicalizar tudo, né? Ao se apavorar, por exemplo, com seus próprios abismos refletidos nos olhos daquele que está perdido na despersonalização. Porque a tendência é exatamente a gente simplificar, a gente desvalorizar a vivência do outro, banalizar a vivência do outro, reduzir a vivência do outro, por exemplo, a essa redução biologicista. Não que ela não tenha seu valor, que fique muito claro. As medicações, elas têm um valor que é importantíssimo. Eu acho só que elas não são o horizonte último, porque certamente a gente não deve tomá-las aí como horizonte último, porque o acontecer humano ele é provido de sentido, todo acontecer, né? Então, a gente vê que o Oberreiter, ele vem, assim como a gente acredita nisso, né? Vê que o sucesso da construção de uma relação terapêutica que seja valiosa para o cliente fará com que essa vontade ilusória, isso é, com que esse movimento delirante, ele perca seu sentido e vá paulatinamente se dissipando, exatamente diante de uma relação verdadeira de pessoa a pessoa. Então, quando a pessoa sente a presença do outro verdadeiramente, ela não vai mais precisar de lançar mão de uma vontade ilusória, né, de uma construção delirante. Né? Então a gente vê com o Rogers também que todo acontecer humano, mesmo aquele mais bizarro ou estranho, ele é provido de sentido e ele pode ser compreendido empaticamente, né? A partir da dimensão experiencial, dessa estrutura experiencial. Não especificamente a partir do seu conteúdo, que muitas vezes esse conteúdo ele é vazio, né? Mas ele tem uma certa estrutura aí que a gente pode compreendê-lo, né? E agora, a pessoa que está em sofrimento extremo, né, a gente vê que esse processo de simbolização da experiência, ele é secundário. Secundário é uma outra percepção que é mais importante. A percepção de que essa pessoa está sendo considerada e aceita por alguém. Sim. A gente tem uma pergunta que você tocou, mas acho que dá para aprofundar mais. Só que ao mesmo tempo a gente já está se aproximando do final. Então, para a gente pensar um pouquinho em como dividir o tempo. Uma pergunta é, o Paulo Silveira perguntou, Guilherme, a focalização é possível para quadros clínicos graves como esquizofrenia? Você falou, mas eu acho que
dá para aprofundar um pouquinho. Ela- E aí já deixo também algo que estou curiosa também para saber, do que a gente tinha conversado antes, a questão dos sofrimentos contemporâneos e principalmente neste momento que estamos, né? Nesse momento tão atípico de pandemia, de crise, como é que você percebe que está repercutindo em termos de saúde mental? Então, a focalização ela é possível em toda situação humana, em toda situação. Uhum, Muitas vezes a gente acha que focalização é só aqueles passos aplicados de uma maneira mecânica que levam a uma introspecção. E a focalização, uhum, realmente, tem que se resumir só a isso. Ela é também uma capacidade do próprio, quando você vai desenvolvendo nela, por exemplo, nos módulos nossos 3 e 4 a gente trabalha muito essa habilidade do terapeuta conseguir compreender profundamente a experiência sentida do seu cliente. Então, o seu tipo uhum, de visualização para sacar o outro na dimensão experiência uhum, que não é falada, que não é comunicada. uhum, Então, nós lá na Focalização Brasil, a gente tem tentado muito trabalhar isso, né? Tentar trabalhar essa habilidade, essa sensibilidade nesse sentido, que não se resume àquele processo de introspecção, de colocar a pessoa em relaxamento. Né? Você pode trabalhar a focalização de uma forma externa, né? Através de materialidades, através de desenhos, através de pinturas, de obras. Então, não necessariamente você tem que trabalhar daquele jeito que a gente chamaria de um jeito muito mecânico. E acaba que quem vê a focalização só dessa forma não conseguiu compreender perfeitamente o que é uhum, a gente uhum, ação, né? uhum. Aham. Eu senti na hora que eu estava te escutando esse nível mais profundo, de um contato humano, de uma sensibilidade, de uma abertura, conexão. É, não é a técnica, mas eu acho que é a essência da coisa que tá muito presente em toda a tua fala, né? A técnica ela vai nos ajudar a desenvolver essa sensibilidade para algo que a gente já faz até mesmo intuitivamente, Sem perceber. Aham. sem perceber. Mas efetivamente não é o ponto a técnica, né? Uhum. E retomando a questão dos elementos contemporâneos, né? Eu acho que a gente deve ressaltar aí que, em termos, né, bem breves, acho que a problemática contemporânea, né, a gente vê uma nova organização de sociedade, que a gente pode chamar aí de uma sociedade líquido-moderna, retomando um pouco o Bauman, né, que incrementa um certo tipo de individualismo que dificulta muito o amadurecimento pessoal, né? No sentido de favorecer com que a pessoa tenha uma capacidade para se sentir viva, real, né? Portadora aí de uma gestualidade espontânea, transformadora de si, transformadora dela mesma, né? Transformadora do mundo. Então a gente vê que a experiência a experiência contemporânea, certamente ela é uma experiência que vai fazer com que a pessoa não se sinta viva real. Isso é, se sinta numa condição de despersonalização, de desrealização, né, que leva a um certo sofrimento profundo, que é esse sofrimento psicótico, um sofrimento de vazio. Então é um sofrimento extremo, né? Apesar dela Uhum. muitas vezes ter recursos para lidar com isso, mas ela vive muitas vezes sofrimentos extremos por conta dessa experiência de vazio, que é só uma relação de pessoa a pessoa, que isso é, que se interessa, uma relação que efetivamente se interessa pelo outro, que está disponível para o outro, que se dedica ao outro. Isso poderia vir a tratar, mas a gente vê que as pessoas estão cada vez menos disponíveis a se darem, né, dar para a pessoa nas relações, né? Uhum. E a gente quando vê essa presença do vírus, né, a gente vê a presença do vírus aí, dessa pandemia, a gente consegue observar que certamente o elemento mais marcante disso é uma negação, né? Isso é, as pessoas não conseguindo suportar psiquicamente esse sofrimento. As pessoas não conseguindo suportar psiquicamente essa pandemia. E aí, o que elas fazem? Elas reduzem isso, elas negam isso, numa atitude imatura, né? Uhum. É uma atitude que fica num nível infantil mesmo, né?
Por quê, né? Porque o ser humano que acaba sendo mais maduro, ele reconhece que o perigo está ali, né? E não é um perigo apenas para ele mesmo, mas um perigo para o outro. Uhum. E ele muitas vezes vai tomar atitudes sérias aí em relação a isso. Então, um ser humano maduro é um ser humano que reconhece e acolhe essa realidade e não simplesmente a nega, né? Uhum. Porque a gente vê que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão negando muito as coisas, né? Negando, inclusive, as próprias experiências, né? Negando as experiências que se passam nela, negando aquilo que se passa no outro, né? A gente pode ver que hoje as pessoas não conseguem dizer tu a ninguém. E essa é a inexorável falta de um eu, né? Então, para que a gente possa fazer um movimento, a gente precisa de voltar por esse nosso eu, não é a gente as nossas vontades, mas a gente descobrir aquilo que de mais precioso a gente quer afirmar na nossa vida e que tem a ver Uhum. com o campo de valores, né? Uhum. Então a gente vê aí que hoje em dia a gente está na solidão e que é só a experiência comunitária, né, a experiência de um contato com o outro, que vai poder sanar isso. E a experiência comunitária tem a ver com essa disponibilidade para o outro, em dar-se para o outro. Né? E isso a gente não tem que fazer presencialmente, porque a presença ela não necessariamente ela é marcada pelo contato físico. A gente pode ser presente distante. Né? E a gente vê, Uhum. infelizmente, nesse momento da pandemia, muitas pessoas estão profundamente sozinhas. E as Uhum. pessoas não estão interessadas por essas. Pensa que nem sabe, muitas vezes, recorrer a um recurso é, é, de celular, a uns recursos que favoreceriam diminuir um pouco essa solidão. Né? Principalmente os. Questão dos idosos, por exemplo, né, nesse contexto. Exatamente. Então, cabe a gente prestar atenção nisso, sair um pouco das nossas questões e voltarmos um pouco para o outro nas necessidades deles. Né? Para um outro vizinho, não precisa ser do nosso sangue. Né? Porque a gente tem o hábito de Uhum. família, é só a família do sangue. Né? A gente não trata os outros humanos como uma família humana. Né? Infelizmente. Né? Uhum. Uhum. Muitos elogios aqui, Guilherme, a live e as reflexões. Inclusive, Gabriela dizendo sempre uma alegria profunda te ouvir, Guilherme. A Gabi, que foi nossa aluna da formação online também. Uma alegria também poder estar aqui com vocês. Viu? Uhum. E eu acho que eu fico lembrando de uma vivência, né, que o Haruki Murakami, que é um autor japonês que ele teve muito sucesso, né, ele tem um livro que chama O Incolor Tsukuro Tazaki e seus anos de peregrinação. E nesse livro ele fala, né, que o Tsukuro ele viveu um período como um sonâmbulo, como um defunto que ainda não se deu conta de que está morto, né? É, acordava quando o sol se erguia, escovava os dentes, vestia a roupa que encontrava por perto, pegava o trem, ia para a faculdade, anotava as aulas, né, como uma pessoa apanhada por um vento forte, que se agarra num poste de luz. Ele ia assim. Né? Eu acho que essa é a tradução da vida contemporânea. Né? Uma vida que as pessoas Uhum. conseguem ter laços fortes e não demonstram a importância de uns para os outros. Infelizmente. Uhum. Infelizmente. E infelizmente a gente vai se organizar para encerrar por causa do nosso tempo. A Liliane está aqui, deixa eu salvar a live. Cheguei agora, vai ficar salvo assim. Se tudo der certo, o Instagram vai ficar salvo. Aproveitem e enviem, encaminhem para colegas psicólogos que possam se beneficiar. De um modo geral, é um tema que a gente não vê, né? Na graduação, a gente sempre vê a CP de uma forma muito superficial. A gente não chega nem perto dessas reflexões, dessas questões que você trouxe hoje. Para quem quiser se aprofundar com a gente,
Guilherme é um dos nossos facilitadores da formação em ACP. Estamos com turma nova para começar agora em novembro. E aí tem todas as informações no site, só entrar pela bio. E estamos à disposição também por direct para quem tiver alguma dúvida. Quero agradecer bastante, Guilherme. Poderíamos continuar aqui mais tempo, né? Mas temos outros compromissos e daqui a pouco o Instagram também vai derrubar a gente. Vou até comentar contigo, Guilherme, com 1 hora de live e sustentou o tempo inteiro. As pessoas realmente estavam. Fiquei lembrando muito do nosso contato no módulo de focalização daqui de Fortaleza, que você falou da presença, da importância de estar presente. E aí eu senti muito isso, porque acompanhando aqui a quantidade de pessoas, é a sensação que eu tenho é que quem entrou ficou presente. Tem muita live que as pessoas ficam entrando e saindo. Essa eu acho que as pessoas entraram, ficaram, se conectaram com o momento. Achei muito, Boa. muito rico também. Pois Muito obrigada. obrigado a vocês, é sempre um prazer. Né? Aproveito também para convidar o pessoal para nos seguir lá na focalização.brasil, né? E assim, e aproveitar dessa oportunidade preciosíssima que é fazer a formação com vocês, né? Conosco, Uhum. Uhum. Com a gente, exatamente. né? Então, pronto, fica aí o convite para um próximo momento a gente falar de focalização aqui também, mas na formação tem módulo de focalização com o Guilherme. E olha aí, gente de São Paulo, de Pernambuco, é legal que a gente consegue ter contato. Essa ideia, né, de que é possível estar próximo, presente, conectado, mesmo à distância. Que bom que a gente está trabalhando isso. E aí, a Alana falando, presente até o final. Presente não só de corpo presente, mas realmente com presença. Que bom, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou e ao Guilherme também. Vamos nos encontrar novamente em breve. Tá certo. Um grande abraço, Beijo. beijo, tchau para todos aí. Obrigado. Tchau, gente.